Vamos lá, pessoal! Hoje iniciamos a aula 5. E para complementar, fechar o assunto gestor de projetos, eu quero compartilhar com você um conhecimento que é fundamental para o seu desempenho como gestor. Muitas vezes nos sentimos desconfortáveis na realização das atividades. E existe algum conhecimento que é importante que você adquira. E é esse que eu vou compartilhar com você. Por gentileza, me acompanhe no slide. Bom, existem 4 tipos de perfis. Né? Você deverá pensar no qual mais se enquadraria com você. Nessa tela, eu estou mostrando o perfil resultado, o perfil relacionamento, o perfil colaboração e o perfil precisão. Você já sabe qual é o seu? Tente, arrisque. Vamos lá. Bom, aqui nessa tela eu estou te mostrando os fatores básicos e que estão alinhados com o perfil do gestor que tem o comportamento resultados. Ele é motivado por desafios e eficácia. Um outro perfil de relacionamento é o motivado por liberdade e criatividade. Esse comportamento é um comportamento muito interessante, porque ele geralmente chama atenção. São aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de chegar no horário, têm dificuldade de fazer um trabalho mais didático, fazer um trabalho mais com a visão mais estreita, com a visão mais limitada. Então, facilmente a gente consegue identificar, até mesmo pelo tipo de trabalho e desempenho que ele começa a realizar. Tem um outro perfil muito interessante, que é o perfil do colaborador. E o colaborador ele é motivado por segurança e lealdade. É aquele colega, aquela colega que se preocupa com todo mundo, que sempre tem disponibilidade para poder ajudar, para poder socorrer naqueles momentos mais difíceis. E, para concluir, o quarto é o precisão, que ele é motivado por altos padrões de eficiência. O conhecimento desses perfis, eles são fundamentais. Você hoje deve localizar o seu e começar a trabalhar em cima dessas características que eu aqui coloquei. Você deve se descobrir. Ao longo de sua vida profissional, é natural que você mude o perfil de acordo com os desafios que você vai enfrentar. Mas é importante você conhecer e que é fundamental. Essa evolução do perfil, ela faz parte da nossa trajetória. Não existe certo nem errado. A única certeza que você pode ter é que esse perfil ele deve se ajustar com os desafios dos projetos que você vai enfrentar. E até mesmo reduzindo um pouco mais das atividades aos quais você está se propondo a trabalhar, a colaborar. Voltamos no slide. Vejam, essa técnica se chama DISC. E nós temos de dominância, cuja característica, como eu falei, é o resultado, e ele é motivado por desafios e eficácia. Temos o perfil influência, que ele busca relacionamentos, motivado por liberdade e criatividade. Temos o precisão, que é motivado pelos altos padrões de eficiência e cautela. E temos o padrão estabilidade, que ele busca colaboração, motivado por segurança e lealdade. Nós, algumas vezes, imaturamente, ou até mesmo por não conhecer, agora vocês já estão sabendo da teoria, nós assumimos algumas opiniões em relação a alguns colegas. Ah, não, aquele perfil ali eu não gostaria de trabalhar, ou aquele perfil ele é mais interessante. Vejamos, cada um tem o seu perfil. Onde que está o desafio? Onde que está a necessidade? É conhecer os atributos das suas atividades e direcionar um perfil adequado à realização das atividades ou de um determinado desafio. Vamos olhar um pouquinho mais no próximo slide. Dominância, pessoal. Dominância é o fator do controle e da assertividade. Indica como você lida com a diversidade de desafios. Pessoas de alto D são ambiciosas e competitivas e lutam agressivamente para atingir seus resultados. Então, existe aquele colega que tem o perfil de dominância. Ele sempre quer acertar, ele se dedica mais, ele reduz o horário de almoço, gosta de ir para casa estudar algumas situações que envolvem o dia a dia,
até mesmo porque entendemos que ele é movido pelas diversidades e pelos desafios. Um outro perfil muito interessante é o da influência. Influência é o fator da comunicação e sociabilidade. Indica como você lida com pessoas e as influências. Pessoas de alto I são radiantes, amigáveis, extrovertidas, calorosas, abertas com outras pessoas e sociáveis. Voltando aqui para o meu slide, o perfil influencer ele se torna oportuno em ter um membro na sua equipe, no seu time, um colega com esse perfil de influenciador. É importante, por quê? Porque o projeto ele exige a todo momento decisões. Ele exige a todo momento relacionamentos cada vez mais assertivos para poder dar andamento àquelas atividades um pouco mais complexas. E nós sabemos que um bom relacionamento entre as equipes resolve muitos problemas, tiram conflitos e tornam os trabalhos, as atividades mais oportunas, mais prazerosas. Então, esse perfil influenciador é um perfil de extrema importância. Por quê? Porque ele consegue adentrar as outras equipes. Ele consegue se relacionar com membros de outros setores, mas que têm relações com o seu trabalho. É fundamental essa oportunidade da assertividade. Pense, o perfil influenciador deve fazer parte do seu time. No mínimo, você deve ter um amigo com esse perfil de influenciador. Voltamos ao nosso slide. Bom, o perfil estabilidade é um fator de paciência, empatia e lealdade. Ele indica como você lida com mudanças e estabelece seu ritmo. Pessoas de alto S são bons ouvintes, demonstrando interesse nos sentimentos dos outros. E temos o padrão conformidade. Conformidade é o fator da estrutura, do detalhe e do fato que indica como você lida com regras e procedimentos. Pessoas de alto C apresentam altos níveis de precisão e são relutantes em revelar informações sobre si. Então, vejamos, esse conhecimento, esse estudo, ele é fundamental para o equilíbrio de uma equipe. Então, quando você conhece o seu perfil, que você vai aprender a conhecer o perfil, a necessidade das atividades, você consegue relacionar o perfil necessário para o ótimo resultado. Fundamental esse conhecimento. E merece ser exercitado muito, até você poder naturalmente fazer os seus processos de seleção. Nós encontramos algumas dificuldades nas equipes, algumas vezes na própria contratação, na própria admissão. Geralmente o que acontece é o seguinte: precisamos de uma pessoa para fazer tal trabalho. E não são consideradas as características daquele trabalho, as necessidades, a tomada de decisão, o conhecimento mais específico associado à prática. E o que acontece? A empresa acaba contratando um colaborador com o perfil diferente do necessário. Tá? O que eu estou querendo dizer? Se você tem um setor de vendas, você precisa ter uma pessoa com o perfil agressivo de vendas. Você precisa ter um influenciador, você precisa ter uma pessoa com cara de precisão para que ele possa, a partir da avaliação dos números, atingir as metas que a empresa busca. Existe um outro conhecimento que eu vou passar nesse slide agora, acompanhem comigo novamente. Seria em relação ao SWOT. O SWOT é uma ferramenta que é conhecida por ajudar a estruturar o planejamento estratégico. Vejamos que eu estou trazendo o SWOT para dentro da sua análise em relação à pessoa que você é. Onde está o interesse? Você define as forças. Você passa a listar as forças que você tem e que elas são vantagens em relação à sua concorrência. Quais são as suas aptidões? Quais são os seus conhecimentos? Quais são as suas estratégias? Quais foram as experiências que você viveu e que te deram mais conforto, que te deixam mais tranquilo em realizar as atividades? Então é importante você listar as suas forças. Por quê? Porque elas vão determinar o ritmo, o conhecimento, a precisão e os resultados que você vai produzir. Fundamental
para projetos. Existe, no outro lado, as fraquezas, que são características que interferem ou prejudicam o andamento de um trabalho, de um negócio. Assim como eu sei onde eu sou forte, eu preciso entender onde eu tenho fraqueza, onde eu tenho deficiências. E a partir daí, eu consigo estruturar tanto um time quanto a minha pessoa para que eu consiga superar as dificuldades que possam acontecer dentro desses meus pontos de fraqueza. Aqui vale ressaltar, não é vergonhoso não ser bom em tudo. O vergonhoso é você não compartilhar a sua dificuldade. Então fica essa mensagem. É oportuno você conversar, dialogar e, se for necessário, colocar, olha, eu não domino essa área, eu não sou bom nessa estratégia e queria pedir uma ajuda. Podemos superar? Podemos. O desejo de superar as dificuldades, o desejo de vencer, de contribuir e fazer parte do sucesso nos resultados é interesse de todos nós e deve ser externizado para os nossos líderes, para os nossos gerentes. Então, fundamental. Vamos olhar abaixo as ameaças. O que acontece, pessoal? Quais os tipos de influências que eu posso ter negativas? O que às vezes acontece? Já aconteceu comigo. Eu vou trabalhar num projeto, onde aquele projeto, o pessoal já está há um determinado tempo trabalhando, as atividades não conseguiram atingir algumas vezes os resultados planejados, e existe um ambiente muito de estresse. As pessoas já estão muito abatidas, já estão cansadas, já estão debilitadas emocionalmente, psicologicamente. E o que acontece, pessoal? É normal que quando um colega nos observa chegando no time, que ele faça algumas colocações. Porque esse projeto aqui não anda, não consegue, a gente nunca chega aqui um líder que consegue resolver os problemas, já começa a reclamar da alimentação, já começa a reclamar do relacionamento do time, já começa a fazer inúmeras reclamações, né, que caracterizam, no meu olhar, já o cansaço emocional. É importante que a gente não se envolva com essas emoções e que nos mantenhamos na linha do nosso comprometimento, que é entrar e colaborar com os resultados. Muito importante esse toque, pessoal. É natural sermos bombardeados pelos aqueles colegas que já estão cansados, mas precisamos manter a nossa linha da contribuição e, mais do que nunca, o nosso compromisso com o resultado. O outro item que está aqui são as oportunidades, que seriam as influências positivas. O que eu quero dizer? Eu sou contratado para desenvolver uma determinada atividade, mas eu tenho outros conhecimentos que podem ser agregados às necessidades desta minha atividade. Isso é importante. Por quê? Porque se precisar de um conhecimento complementar, eu posso já me apresentar. Então, quando você se candidatar a trabalhar em algum projeto, em algumas atividades, é importante que você leve com você, bem definido, as atividades que você pode complementar através do seu conhecimento. Esse estudo é extremamente importante e merece que você faça uma reflexão. Então, continuemos com o nosso estudo. Então, pessoal, é através dessa forma que a gente vai evoluindo dentro do nosso sistema de gestão. Eu queria queria trazer para vocês mais um entendimento que se chama da pirâmide Maslow. É fundamental compreender essa pirâmide, o conhecimento que está nela, para que você possa melhor se integrar às suas equipes, melhor se relacionar com os seus gerentes, com os seus líderes e as outras pessoas do time. Voltamos para o slide. Vejamos, a pirâmide de Maslow, já como foi dita, foi feita por um cientista, administrador chamado Maslow, e ela envolve a pirâmide das necessidades. O que Maslow diz? Conforme as necessidades vão sendo atendidas, as pessoas vão se sentindo mais motivadas. Olha que coisa interessante. Então, rapidamente, no primeiro nível, nós encontramos os fisiológicos. São aquelas necessidades. Se eu não comer, eu morro. A partir do momento que você tem as necessidades fisiológicas atendidas, você vai buscar os aspectos de segurança. A segurança atendida e suprida, você vai buscar relacionamentos ligados ao amor, às relações sociais, vai pensar em família, ter filhos e seguir a sua caminhada. O outro nível é da
estima é onde você começa a se sentir mais seguro, porque a sua estrutura já está montada. E essa autoestima bem trabalhada, ela vai proporcionar para você critérios de satisfação e motivação que vão lhe impulsionar para a realização pessoal. Muito importante essa trajetória, e você deve testar no seu dia a dia, observar a todo momento, tanto em você quanto nos seus colegas, essa satisfação. Existem outros estudos interessantes que se aprofundam nesse conhecimento, e você deve buscar. Dentro daquela literatura que eu disponibilizei, existem vários exemplos de estudos motivacionais que conduzem as pessoas para a motivação, e isso converte em ótimos resultados da sua vida profissional. Vamos agora falar um pouco sobre equipes de projetos. Eu quero iniciar hoje esse conhecimento que é fundamental. Eu posso pensar como uma equipe de projetos ela é formada. Vejamos comigo no slide. Como ela é formada uma equipe de projetos? Eu posso fazer parte de uma equipe? Quais são as ideias que giram em torno de uma equipe de projetos? Nesse slide, eu estou colocando alguns itens. Por exemplo, como ela é formada? Ela é baseada nas características do projeto. Então, se eu tenho um determinado conhecimento, eu vou buscar uma oportunidade dentro de um projeto ao qual eu posso me encaixar. A equipe ela só pode ser montada, as pessoas só podem ser adquiridas baseadas nas características do projeto. Tá ok? Não, guarde essa informação, ela é fundamental. Um outro entendimento, uma outra necessidade que gera a contratação de um time, de uma determinada pessoa, de um determinado profissional, pode ser um conhecimento específico. Requisitos de tempo, requisitos de custo, de qualidade, de comunicações, de risco, de aquisições, de partes interessadas, marketing, a parte ambiental sustentável. Outro item fundamental seria a especialização. Às vezes eu tenho um projeto de inovação, de tecnologia, então eu preciso com alguém com algum conhecimento mais específico em TI, ou então num outro relacionamento, uma pessoa, um profissional que saiba usar, por exemplo, Power BI, que é um software da Microsoft, estratégico para análise de negócios. Ou seja, essa especialização ela deve ser identificada pelo gestor de projeto ou pelos colaboradores e, a partir daí, contribuírem para novas contratações. Um outro item extremamente importante seria a relação com os fornecedores. É importante esse relacionamento, por quê? Porque através dessa troca de informações, nós garantimos que os itens que o projeto precisa, eles estejam nos projetos no momentos definidos. E aí nós encontramos algumas dificuldades que muitas vezes, pela falta de conhecimento e de especialização, atrapalham. Um deles, erros de especificação de materiais ou de itens que você precisa. Vou dar um exemplo. O projeto precisa de um computador com determinada especificação para atender um determinado objetivo, realizar determinada tarefa, um computador mais robusto, que é o caso do pessoal de marketing, o pessoal de publicidade, o pessoal que usa tecnologia da informação para desenvolver produtos estratégicos de comunicação digital, e aí vai. Tá certo? Então, se eu fizer uma especificação errada desse equipamento, ela será comprado, esse equipamento será comprado de uma forma errada. E esse computador errado, ele não vai conseguir atender a necessidade que foi gerada. Então, o que acontece? Esses bons relacionamentos, esses ótimos relacionamentos, nos conduzem, pessoal, para soluções mais amigáveis, mais brandas. E não estou falando de facilidades, mas é de harmonia entre os fornecedores, a equipe do projeto, o gerente de projeto. Então, é natural que a gente construa ótimos relacionamentos. E eu coloquei no item 5 outras características que estão relacionadas com a especificidade do seu projeto. É importante conhecer, pessoal, o projeto, ter esse entendimento, ter o interesse, mergulhar nas informações iniciais. Eu entrei no time, rapidamente eu já passo a ter conhecimento de todas as características do meu projeto, porque a partir delas eu vou poder construir ótimos relacionamentos.
E no item 5, eu coloquei outras considerações que nós poderíamos ter em relação ao nosso projeto. Por quê? Porque, como eu falei no primeiro item, os projetos têm características específicas e merecem ser considerados durante todo o modelo de gestão, durante todo o modelo de trabalho, e nós, como colaboradores, identificar novas tarefas. Então, por hoje, encerramos a parte de gestão, essa é a primeira parte de gestão de equipes, e nos vemos no próximo encontro.